Jornal Brasil Atual, agora a participação de Wagner Freitas, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Vamos falar com Wagner Freitas sobre a mobilização realizada hoje pelas centrais sindicais, sindicatos, representantes dos trabalhadores, de conscientização da população brasileira sobre os efeitos negativos das propostas apresentadas até o momento, tanto pelo governo Temer como pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, de reforma da Previdência. Wagner, muito obrigado pela tua participação. Como é que foram as atividades hoje? Boa tarde. Queria primeiro destacar a importância da Rádio Brasil Atual e do jornal nessa informação correta que a gente presta aos trabalhadores. É um veículo que garante a democracia no Brasil. É a nossa obrigação, Wagner. Obrigado. E é uma democracia lamentavelmente em risco no momento que a gente está vivendo. E que eu espero que a gente não jogue fora a liberdade de expressão, que foi uma conquista nossa, e que lamentavelmente agora, pelos novos tempos da censura, jornalistas, veículos de comunicação, né, de todos os níveis, já tendo a sua liberdade bastante controlada por um governo que não respeita a democracia. Por um governo que não entrou ainda, mas que não respeita a democracia. Hoje o que nós fizemos foi um esquenta, um alerta, um início, né? A ideia não era uma paralisação, era um processo de conscientização dos trabalhadores brasileiros das propostas nefastas que o governo que vai tomar posse herdou do governo Temer, em relação à reforma, o extermínio da Previdência Pública como um valor patrimonial dos trabalhadores e o fim do Ministério do Trabalho, já significando o que ele vai imaginar que seja para o salário mínimo para as políticas inerentes ao Ministério do Trabalho. Eu acho que os sindicatos se manifestaram, não era mesmo uma ideia de paralisação, é um processo de aquecimento que vai daqui até o dia 26, né? E que nós pretendemos alertar aos trabalhadores pós a eleição de que essas propostas desse governo que se elegeu são nefastas aos trabalhadores, tanto quanto ou pior eram no governo Temer. Era essa a ideia, porque houve um massacre midiático na eleição do Bolsonaro, com a utilização de instrumentos até bastante questionáveis, que facilitaram a sua eleição, e que nós sabemos que levaram alguns trabalhadores a acreditar que o governo que vai tomar posse pode trazer soluções políticas para a crise econômica de emprego e que os trabalhadores sofrem. E que não é o que vai acontecer, nós alertamos isso na campanha, e agora as primeiras medidas ainda anunciadas pelo novo governo só demonstram que ele é um governo anti-trabalhadores, anti-sindical e absolutamente controlado por interesses dos patrões. Então foi um início, um despertar depois da eleição para deixar claro para a sociedade que a CUT continua alerta e absolutamente ao lado dos trabalhadores, defendendo seus interesses, defendendo o salário mínimo, a previdência, a existência do Ministério do Trabalho forte, enfim, todas as teses que eles querem derrubar. Lutas que são históricas da Central Única dos Trabalhadores, mas esses ataques também proporcionou um movimento de unificação de todas as centrais sindicais contra esse movimento, né, Wagner? Isso também é importante, né? Extremamente importante. Os movimentos sociais também, né? Eu acho que a grande vantagem de um momento tão difícil que nós estamos vivendo, com a ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil, é a unidade que traz nas bases dos trabalhadores, independente das suas divergências, tanto as centrais sindicais, mas mais importante, os trabalhadores entenderem que eles não são representados, por isso que eles não fazem parte da estratégia deste governo, nem da estratégia econômica, nem social e nem política. Né? E nós temos que fazer os trabalhadores entenderem isso, e a unidade das centrais sindicais, no sentido de defender qualquer pauta que retire direitos calcado em cima da defesa da Previdência, é muito importante, mas eu volto a repetir, desde que chegue à consciência do trabalhador e da trabalhadora, que foi massacrado por uma proposta absolutamente mentirosa e até envolveu uma parcela dos nossos trabalhadores que acabaram votando. Pois é, Wagner, deixa eu repercutir com você também mais uma informação que foi divulgada hoje.
o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, ele disse que a política do salário mínimo pode ser revista, que foi uma política também vitoriosa, que demonstrou grandes ganhos para a população brasileira, principalmente para os trabalhadores mais simples ou menos qualificados, digamos assim, aqueles que recebem o salário mínimo, que houve um crescimento real dessa base, que é a verdadeira estrutura que sustenta a economia do Brasil, como ficou demonstrado, né, Wagner? Então, se você somar, se o Mansueto e o Bolsonaro colocarem em prática o que estão dizendo, né, e acabarem com a política de valorização do salário mínimo, e restringirem ou acabarem com a política de valorização da Previdência, significa o fim econômico para a maioria das cidades brasileiras que tem menos de 100 mil habitantes. Inclusive não tem uma economia que gire por si só, que a valorização do salário mínimo e o pagamento da Previdência, e a questão da Previdência, é o que gera a economia em várias cidades brasileiras, onde você tem o pai desempregado, o filho desempregado, o avô aposentado, é o arrimo de família. Ou quando você tem o pai ou o filho ou a filha empregado, com um salário mínimo mais valorizado que o normal na história do Brasil. Some-se essas duas coisas, desvalorizar o salário mínimo e não ter a política de previdência, você cria uma crise econômica generalizada para a maioria do interior do Brasil e que vai gerar mais desemprego, mais idas do interior para a capital, que gera mais crise nas grandes cidades, mais violência, mais insegurança, mais crise social. Essa política tem que ser desmascarada, é isso que eles vieram fazer. Vieram pura e simplesmente adequar o Brasil aos interesses dos patrões, aos interesses das multinacionais e não aos interesses da população, fundamentalmente dos trabalhadores. Ou seja, a partir de agora, todas as centrais sindicais e principalmente a Central Única dos Trabalhadores continuam nesse movimento de conscientização constante dos seus trabalhadores contra os retrocessos que estão sendo colocados em prática tanto pelo governo Temer quanto também está sendo anunciado pelo governo eleito de Jair Bolsonaro. Não é isso, Wagner? É isso. A CUT vai continuar cumprindo o seu papel histórico. Ela não faz oposição sistemática a nenhum governo, né? Ela faz oposição sistemática ou ela dá apoio às atitudes que os governos têm. Lamentavelmente, o senhor Jair Bolsonaro, para o mal do Brasil, foi eleito. Se foi democraticamente ou não, é uma questão de opinião e uma questão dos órgãos fazerem a aferição disso. Inclusive os tribunais de justiça eleitoral e os tribunais e o Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, hoje ele teve a maioria dos votos da população brasileira. O que a CUT vai fazer, como sempre fez, é ficar alerte a qualquer proposta de qualquer governo, alerta a qualquer retirada do direito dos trabalhadores ou qualquer ataque à democracia, aos direitos individuais e aos direitos do cidadão. Isso que nós vamos fazer. E queremos dizer desde já que somos parceiros dos trabalhadores do Brasil, estaremos ombro a ombro com eles para defender os seus direitos, porque sabemos. E eu espero até que não faça, porque eu não sou daquele que torce para o mal maior. Eu espero que as coisas, evidentemente, deem certo. Mas as primeiras medidas e a construção fundamentalmente ideológica desse governo demonstra que vai retirar direitos dos trabalhadores do setor público e privado, né? E vai tirar recursos das áreas sociais que interessam para os trabalhadores, na área da educação, saúde, transporte e segurança, como já fez o Temer no congelamento dos investimentos. Então nós vamos nos colocar contra as políticas que o Bolsonaro fizer contra os trabalhadores. E vamos intervir na sociedade brasileira para que ela se insurja contra essas políticas. E vamos propor o que nós achamos correto, tanto de política econômica como política de geração de emprego e renda, né? Seremos propositivos, apresentaremos pautas concretas em defesa dos interesses da sociedade e dos trabalhadores. E estaremos alertas para ficar contra e lado a lado aos trabalhadores de qualquer coisa que lhes traga prejuízo. Tudo indica que nós vamos ter 4 anos ou um governo de muita dificuldade. Mas o que a CUT jamais vai deixar de fazer é deixar de defender os trabalhadores e organizá-los para que eles próprios defendam os seus direitos e não sejam prejudicados. E a Rádio Brasil Atual sempre aqui com os microfones abertos para levar a informação para os trabalhadores. Wagner, eu quero agradecer aqui a tua participação. Um abraço para você, boa sorte aí na luta e conte sempre com a gente, tá certo? Parabéns pelo trabalho
e vamos continuar acreditando e esmorecer jamais e nunca deixando que nenhuma proposta de violência venha a nos intimidar. Vamos continuar defendendo a democracia, defendendo o direito de livre expressão, porque nós construímos a luta de muita gente tombou nessa batalha e nós continuamos aqui defendendo essa trajetória, tá? Um abraço para todos e para todas. Um abraço. Falamos então com Wagner Freitas, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores.